Declarar nessa noite com o nosso coração isso. Jesus, em tua presença reunimos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso. Declare o véu que separava, a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. E somos nós aqui. Vamos sobre Jesus em tua presença. Jesus em tua presença. Cante, igreja. Pois um dia a tua morte todos nós nos deu completo acesso ao coração. Eu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome te dar o louvor que é devido. E somos nós aqui, somos nós aqui. E somos nós aqui, Senhor. E somos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha. Declare o véu. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Declara, igreja, só pra te adorar, só e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E somos nós aqui. E somos nós
Levante as tuas mãos, igreja, declare: Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos mais uma vez. Deus está, Deus está. Tão certo como o ar que tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo. Declare mais forte, mais uma vez: Deus está aqui. Deus está. Tão certo como o ar que tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me te ó Senhor, te ó Josué capítulo 1, hoje estamos na nossa Santa Ceia, alegres e felizes. Um ano que estamos entrando e Deus
para essa palavra, para reflexão. Versos 5, 6, 7 e 9. Depois da morte de Moisés, que era um servo de Deus, Deus fala com Josué e diz assim a ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Verso 9: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Estamos iniciando um ano, e alguns pontos que Deus tem falado no nosso coração nesta passagem. O primeiro é que aqui nós tiramos é que Deus estará conosco. Deus é contigo por onde quer que andares. Diga a pessoa do outro lado: Deus, no ano de 2020, quer ser contigo todos os dias. O próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Moisés, que antecedeu Josué, teve um momento da vida dele tão difícil e duro com o povo no deserto, né? Ele disse: se a tua presença não for conosco, eu não sairei para lugar nenhum com esse povo. Porém, a presença de Deus, ela não vem sozinha. A presença de Deus, ela vem em cima do que está escrito no verso 7. Então a primeira coisa que Deus fala para nós nesse ano aqui: teremos a presença dele. Como teremos? Então somente ser forte e muito corajoso. Olha que interessante. Para fazeres ou teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. A presença de Deus é resultado na vida da igreja pela obediência à sua palavra. A obediência à palavra de Deus traz a presença de Deus. E ele está dizendo uma coisa muito interessante: eu vou estar contigo, ninguém vai poder te resistir. Nesse ano de 2020, a igreja vai ter vitória, a igreja vai avançar, a igreja vai ser guardada pela minha presença. Mas vocês não podem inventar nada novo, vocês não podem criar nada de novo. E ele está dizendo uma coisa muito interessante para mim e para ti. Ele diz assim: Josué, Moisés me ouviu, Moisés andou comigo, e tu andou perto dele, e tu viu que o segredo da vida dele foi a obediência, foi ouvir a minha palavra. E ele diz uma coisa interessante para esse jovem: não invente, não cria nada novo, anda somente naquilo que Moisés, teu servo, te passou, te ordenou. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Se queremos ter um ano bem sucedido, temos que nos manter na palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
A presença de Deus conosco, resultado da obediência à palavra de Deus. E ele diz, alguns momentos ele diz para Deus diz para esse homem: ser forte e corajoso. Diga a pessoa do outro lado: ser forte e corajoso. Diga: não seja medroso, nem amedrontado, incrédulo. Diga: não vacile, tenha confiança, segurança no teu coração. Ele fala 3 vezes: ser forte e corajoso. No final, no início do 6. 7, então somente ser forte e muito corajoso. E no 9, ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela gera em nosso coração a força espiritual. Efésios diz: revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Nada tem mais força na terra para o agir de Deus na igreja do que a palavra de Deus. Do que a palavra de Deus. E é interessante como a igreja, no decorrer dos anos, dos séculos, deixou a palavra e começou a se guiar por experiências, por situações que o próprio homem cria. Deus não manda nunca na sua palavra: ande pelos seus sentimentos, ande pelas suas emoções, ande pelas experiências fortes que vocês têm comigo. Não. A única coisa que traz estrutura, a única coisa que traz solidez e firmeza, e que nos faz forte e corajoso e sem temor do mal, é estar alimentado no nosso interior da palavra de Deus. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra lhe restaura. Diz o salmista: em momentos de angústia, o que me traz esperança, o que me traz certeza da tua vitória, o que traz certeza da tua vida em mim, é esperar e confiar na tua palavra. Amém, irmãos? Então, a presença de Deus vai estar contigo. Ninguém poderá te resistir, porque você está com o coração voltado para a palavra de Deus e ela está gerando dentro de ti força e coragem. Agora, por que ele tinha que ter isso? Porque ele tinha uma jornada pela frente. Moisés caminhou uma jornada e Josué tinha que caminhar outra jornada. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para dizer para mim e para ti. Todos que nos antecederam, todos aqueles heróis da fé, todos os da Bíblia, homens e mulheres, eles completaram a carreira deles, eles já correram a carreira deles. Agora é hora de nós corrermos a nossa. Pega o bastão, corra com força, corra com coragem, olhe firmemente para o autor e consumador, e não te embaraçes com nada. A Bíblia diz: nos desembaraçando. A ideia de uma mosca presa numa teia de aranha. Essa é a ideia desse texto, desse verbo: desembaraçando-vos. Não se mexam, mas confiem em mim. Tirem de vocês todo o peso, todo o fardo, tudo aquilo que não é meu. Tire o pecado da vida de vocês e corra com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus está descortinando diante de mim e de ti um ano de conquistas. Um ano de conquista. Moisés tinha conquistado, mas nós temos agora Josué, uma outra geração. Josué, ser forte e corajoso, ninguém poderá te resistir, eu estarei contigo, mas ser fiel à palavra que tu recebeu de Moisés. E tu vai também ter as tuas conquistas. Levanta a tua mão nesta noite e diga: Senhor Jesus, eu recebo a capacidade divina para crescer nesse ano em ti. Amém? E dentro desse contexto de Josué, dentro do conselho que Deus dá para ele, em breves palavras, antes da ceia, nós temos um texto bíblico no Novo Testamento. Já falei aqui uma parte sobre isso, que é uma passagem que um texto que Deus tem nos dado para compartilhar com a igreja no início desse ano. Falamos aqui
No último culto do ano, falamos na quarta-feira, no 1º de janeiro, um pouco ontem à tarde, e quero falar um pouco mais agora de noite, dentro desse contexto. Lucas capítulo 10, verso 38 ao verso 42, uma história muito conhecida por nós, de duas irmãs, Marta e Maria. Marta e Maria. Quero falar sobre o que Deus disse para José: me escuta, me ouve, me atende. E quero falar sobre o que nos rouba de dar atenção a Deus, o que nos rouba de ouvir Deus. Não precisamos ler toda essa história. Vocês, quem já leu esse texto? Maravilhoso. Jesus é hospedado na casa de Marta e Maria, e eles estão preparando uma janta para ele. Marta estava fazendo a janta e Maria estava aos pés de Jesus. Quero falar sobre esta atitude de um coração não dividido. Esse texto revela dois corações, um dividido e um sem misturas. Um com mistura e o outro sem mistura. E é interessante observar a colocação de Jesus. Os discípulos estavam ali, eles tinham que aprender isso, como também nós temos que aprender. Quando andamos preocupados, agitados, com o interior do nosso coração agitado, e somos arrastados, o texto é muito claro aqui quando diz: Maria, tu te agita de um lado para o outro. Ela estava sendo arrastada exteriormente por coisas que ela considerava que eram a prioridade, a tal ponto que ela estava tão convicta do que ela estava fazendo, que ela murmurou para Jesus e disse: Jesus, tu não vê que a minha irmã, em vez de estar me ajudando, ela está aí parada aos teus pés? Ordena-lhe. Ela estava tão convicta de que aquilo que ela estava fazendo estava certo, que ela disse para Jesus: eu estou te mandando, fala com a minha irmã. Mas Jesus diz uma coisa para ela: Marta, tu te preocupas. Tu te preocupas. Esta palavra preocupação, ela tem tudo a ver com a ansiedade. Jesus, ele ensinou: não andeis ansiosos quanto ao que vestir, comer e beber. O apóstolo depois complementa: não andeis ansiosos por coisa alguma. E Jesus olhou para Marta e disse: Marta, tu te preocupas. Ao meditar e pesquisar esta palavra preocupação, ela vem do original merinal, é a palavra. E a primeira parte desta palavra mer quer dizer para todos nós o seguinte: parte, dividido, distração, desunião, está desunido, fazer distinção entre uma coisa e outra. Quando Cristo olhou para Marta e disse: Marta, tu estás preocupada. E quando ele disse para os discípulos: não andeis ansiosos e nem preocupados, ele estava não apenas dizendo que nós temos que confiar e depender de Deus, ele está dizendo uma coisa muito mais além, que é a causa da ansiedade. Não tenha o coração de vocês dividido, não tenha o coração de vocês distraído, não tenha o coração de vocês repartido, não tenha o coração de vocês como se fosse um bolo. Melhor, como se fosse o pão da ceia. Eu não vou colocar a mão nele. Quantos conseguem ver que isso aqui é um pão? Aqui temos um pão. Ele está sem ser partido. Ele está íntegro. Ele está completo. Quando Jesus olhou e disse: Marta, tu te preocupas, ele está dizendo: Marta, teu coração está dividido.
Tem muitas fatias nesse teu coração. Uma parte é para mim, outra parte é para a internet, outra parte é para isso, outra parte é para aquilo outro, outra parte é para aquilo outro. Jesus estava dizendo uma coisa muito interessante. Vocês têm que entender uma coisa, Marta e Maria e os discípulos que estavam com ele. Tem um negócio que traz a divisão no coração de vocês. Tem algo que separou vocês de mim. E essa é a causa que vocês não conseguem mais me ouvir. Vocês estão muito nervosos e agitados. É o pecado. Adão e Eva, antes da queda, presta atenção nisso. O seu corpo, a sua alma e o seu espírito, eles tinham uma harmonia, uma união completa com Deus. O corpo de Adão e Eva, antes do pecado, eles respondiam automaticamente à palavra de Deus. A alma deles, a vontade deles, o sentimento deles, o desejo deles respondia automaticamente. O corpo é o nosso contato físico com as coisas, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente sente o cheiro, aquilo que a gente sente o sabor. Tudo estava totalmente interligado com Deus antes do pecado. Eles tinham uma única vontade com Deus. Eles tinham um só coração com Deus. Eles tinham um espírito vivo que não estava morto, no qual eles tinham intuição, revelação, conhecimento da vontade de Deus. Deus vinha no final do dia e conversava com eles normalmente. Deus olhou para Marta e disse: Marta, tu estás dividida. O pecado está te roubando de mim. O pecado te deu uma natureza agitada, preocupada, nervosa, perturbada. Não era assim. Mas eu quero dizer para ti, olha o que ele diz: eu te afirmo, Marta, com toda certeza, tua irmã, por mais que tu aches que ela está sendo preguiçosa, porque ela achava, que ela diz, manda ela trabalhar. Por mais que tu acha que ela não está dando ouvidos para ti, por mais que tu acha que ela não quer te acompanhar, está parecendo que ela está indisposta de te ajudar, de fazer, eu tenho uma coisa para te dizer: o coração dela não está dividido, o coração dela não está preocupado, repartido, ela está totalmente entregue aos meus pés. O coração da tua irmã está entendendo uma coisa: que o segredo de ter uma vida de vitória não é sair correndo para fazer as coisas, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, ou até mesmo na vida ministerial. Nós, pastores, temos que nos cuidar disso. A prioridade não é sair correndo, servindo, fazendo. A prioridade é ouvir. É ouvir. E é ouvir. Tua irmã escolheu ouvir os meus ensinamentos assentado aos meus pés. Tem cuidado, Josué, de fazer segundo o que eu ensinei, o que eu ordenei a Moisés. Não invente. Deus estava dizendo para aquele jovem: tenha uma vida aos meus pés, tenha uma vida sem divisão, totalmente entregue a mim. Não esteja preocupado com teu coração repartido, como um pão repartido, uma fatia para um, uma fatia para outro. Não, te entrega totalmente para mim. Marta, Marta, tu estás preocupada. A tua irmã, eu quero dizer, ela entendeu que a prioridade de Deus para a vida do homem é ouvir a Ele. Que a prioridade de Deus para todo ser humano é ouvir a Ele. É muito perigoso a igreja ter o coração repartido, dividido. Se o nosso coração for totalmente do Senhor, é isso que Deus quer de nós. Porque muitas vezes estamos sem nos assentar e parar aos pés do Senhor, por causa da preocupação, por causa da distração, por causa da divisão interior no coração. Maria, o exemplo positivo para todos nós, estava ali ouvindo Jesus.
aprendendo daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aprendendo daquele que sabe o dia de ontem, de hoje e de amanhã. E ela fez das palavras de Jesus o alimento da sua vida. Não só de pão viverá o homem, já citamos esse texto hoje à noite, mas de toda palavra que procede da boca. Jesus estava abrindo palavras que vêm direto do coração de Deus, direto do trono de Deus. Vamos começar esse ano aquietados na presença de Deus, para ouvirmos o que Deus tem para nos dizer nesse início de ano, e nos próximos dias, simplesmente fazer aquilo que Ele nos mandou. E o coração desta mulher era tão do Senhor, que a Bíblia não para de falar dela somente nesta passagem, continua falando. Diga: um coração dividido, o amor de Deus não flui. Um coração totalmente entregue a Deus consegue receber o fluir do amor de Deus na sua vida. Agora, o pecado veio e nos trouxe a separação, mas estamos aqui nesta noite para proclamar que não é pelos nossos méritos, mas é pelos méritos e pela obra de Jesus Cristo. Escutem, escutem e escutem. O maior propósito pelo qual Jesus morreu naquela cruz não foi nos tirar do inferno, foi nos levar de volta a ter um coração único para Deus, único, sem divisão, sem distração alguma, ser um coração totalmente pleno, 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 pleno do Senhor. Maria aprendeu isso. Maria sabia quem estava diante dela. E a nossa oração nesta noite, e todos os dias deve ser essa: Senhor, dá graça para a minha vida, para viver aos teus pés, te ouvindo. E como falei há pouco, a vida de Maria não para por aí. Certa vez essa Maria pegou um unguento precioso, um perfume de um grande valor. E o perfume na época não era como hoje que tem spray. Talvez antes de vir para o culto você pegou um perfume. Hoje o perfume tem spray, você usa só o que você quer. Naquela época não. Naquela época o aroma e o perfume não tinha spray. Então ela quebrou o alabastro. Ela quebrou o invólucro onde estava aquele e derramou aos pés de Jesus. E Judas salvou. Que desperdício! Os preocupados sempre vão ver um coração devoto como um desperdício. Marta também viu, preguiçosa, não está disposta a me ajudar. Que desperdício! Não faça isso, mulher. Nós podemos vender e usar na obra de Deus. Não era isso que eu estava pensando. Que desperdício! E prontamente Jesus disse: não, Judas, só um pouquinho, não te mete. Na boa. Judas, escuta uma coisa. Não te levanta contra essa mulher. Não incomode ela. Jesus diz uma coisa interessante. Por quê? Porque esta mulher, eu não falei para ela, eu não disse nada para ela, mas ela está me preparando para a minha morte. Estava ungindo Jesus e o corpo dele para o sepultamento. Como é que essa mulher sabia que Jesus ia morrer? Porque ela tinha um coração totalmente de Deus. Escute. Escute. Para a liderança, nós pastores, para nossas esposas, nossos filhos, para todos da igreja, Deus quer um coração íntegro, sem divisão, sem distração, sem estar repartido com outras coisas.
Por quê? Porque esse é o segredo. Maria demonstrou pela sua entrega total a Deus. E ela pegou um perfume que tinha muito valor e ela derramou e ungiu. Por que ela sabia? Porque todo aquele, por mais pecador que seja, quando crê na obra da cruz e anda aos pés de Jesus, vai ter um só coração com Jesus, vai ter uma só vontade, não vai ser mais a dele, vai ser de Jesus, e vai ter discernimento do tempo de Deus na vida dele. Se queremos, nesse ano, saber a vontade e ter o coração de Deus e andar no tempo de Deus, Maria, disse Jesus, entretanto, pouco é necessário, Marta, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e isso não será tirado. A boa parte é individualmente cada um de nós tomar uma decisão no início desse ano de ouvir Deus e não apenas servir. Escute, quando ouvimos Deus, Deus nos mostra o seu coração, Deus nos mostra a sua vontade e Deus nos mostra o tempo dele, mas Ele nos capacita, não para fazer aquilo que nós queremos, mas agora Ele nos capacita para fazer aquilo que Ele quer. E se nós dermos ouvido a Deus nesse ano, nós vamos chegar no final do ano com a promessa que Deus deu para Josué: tu vais ser forte e corajoso, nada vai poder te deter, eu vou estar contigo, porque tu estás prostrado diante de mim, ouvindo o que eu ensinei a Moisés. Escutem, igreja, escute a voz de Deus. Se hoje ouvires minha voz, diz a palavra do Senhor, não endureçais os vossos corações. Acolhei com mansidão a palavra de Deus no vosso coração. Deus deu seu Filho Jesus para acabar com a divisão que havia no nosso coração, que nos afastava dele. Ele derrubou a parede da inimizade entre nós e ele, e entre nós, para que pudéssemos ter um só coração. E Deus é sábio, Ele viu como Adão e Eva viviam, e Ele viu, o homem só vai poder continuar vivendo se eu der meu único filho, aquele que não tinha pecado algum, Cristo Jesus, teve o seu corpo ferido, não teve um osso quebrado, porque a igreja não pode ser dividida, a igreja é uma só. Interessante, o corpo de Cristo, a carne foi ferida, mas ele não teve um osso quebrado. E ele verteu o seu sangue para que todo aquele que nele crê não viva mais aos pés da noite, aos pés do vício, aos pés do pecado, aos pés do engano, escravo de Satanás. Não, adoradores prostrados voluntariamente diante de Deus, dizendo: para te adorar eu vivo, para te adorar, só para te adorar. Adoração significa prostrar-se diante de Deus. Se tu prostrado me adorares, disse o diabo para Jesus, eu vou te dar todas as coisas. Não nos prostraremos mais diante de Mamon, diante de deuses estranhos, muito menos do maligno. Temos um só desejo: nos prostrar diante de Deus em jejum e oração, em busca a Deus, ouvir, ter um só coração com Ele, uma só vontade com Ele, e discernir o tempo dele, e andar no seu querer, e ter a força divina para executar aquilo que Ele nos fala. Amém, irmãos? Diga à pessoa do outro lado: não deixe o teu coração estar repartido, dividido, com nada mais. Com nada mais. E na quarta-feira eu li uma parábola de um homem de Deus, que diz assim: a parábola de um homem que tinha uma casa de 10 quartos. Um dia esse homem estava na casa dele e alguém bate a porta. E ele abre a porta e ele vê, é Jesus. E quando ele viu que era Jesus, ele disse: você é meu convidado, entra.
Eu sei que tu cura os enfermos, eu sei que tu liberta os cativos, eu sei que tu ajuda as pessoas. Entra e eu vou fazer um negócio contigo. Jesus, eu tenho 10 quartos nesta casa. E eu vou te dar o quarto dos hóspedes. Sobe essa escada, lá em cima tem 5 quartos. Eu vou te dar o melhor para ti. E Jesus, educadamente, disse: muito obrigado. Agradeceu, subiu e foi para o quarto que aquele homem tinha lhe dado. Jesus era um convidado dele. Meia-noite. Meu Deus, quem será essa hora? Um homem disse, bateram na porta da casa deles. Meu Deus, quem será essa hora com uma agressividade dessa? Ele vai até a porta. Quando ele abre a porta, ele olha. Quem era? Satanás. E ele diz: eu não te quero na minha casa. Eu sei que tu veio para destruir e matar. Eu só sei de uma coisa, tu faz mal para as pessoas, eu não quero. E quando ele foi puxar a porta, o diabo colocou o pé. Ele não conseguia fechar a porta. E ele ficou ali lutando com o diabo. E o diabo mentindo para ele: tu é um pecador, não adianta, tua vida não tem mais volta, tu não tem mais saída, tu fez isso, tu fez aquilo outro. E se não bastasse, ele jogou o ombro sobre a porta, abriu ainda mais e começou. E ele passou a noite toda lutando com Satanás. Amanhece o dia, o diabo vai embora e Jesus desce a escadaria. Ao descer a escadaria, o dono da casa olhou para Jesus e disse assim: pá, me esqueci que tu estava aqui. Tu poderia ter me ajudado ontem à noite contra o Satanás. O homem olhou para ele e disse: mas eu sou um convidado na tua casa, eu não sou dono da tua casa. Ele disse: então vamos fazer um negócio, Jesus. Essa casa tem 5 quartos lá em cima, 5 quartos aqui embaixo. Vou te dar os 5 lá de cima. E Jesus educadamente agradeceu e subiu as escadas de novo. E ele fez uma grande coisa com Jesus: eu sou um crente bom. E lá, de noite, o que aconteceu de novo? Ele disse: que é isso? Ele já sabia. Quem era? Satanás. Satanás bate na porta. E ele diz: meu Deus, que horror. Que horror. De novo, a noite toda o diabo mentindo para ele, levando ele a tentações, levando a isso e aquilo. E ele já estava cansado. Amanheceu, o diabo foi embora, Jesus desceu a escadaria. E disse: Jesus, por que tu não me ajuda, Jesus? Jesus olhou para ele e disse assim: eu não sou o dono dessa casa. Tu és o dono dessa casa. Eu só sou um convidado. Então vamos fazer um negócio, Jesus. Eu vou te dar 9 quartos dessa casa. E 1 fica para mim. Sabe, né, Jesus? Olha bem para mim aqui, Jesus. Esse quarto tem coisa de gente grande. Tem coisas que só eu posso ver. Não quero nem que tu veja, Jesus. Minha mulher não sabe. Não fala para ela, por favor, senão acaba o meu casamento. Meus filhos não sabem, meu patrão não sabe, nem os pastores sabem, Jesus. Jesus educadamente agradeceu. Muito obrigado. 9 quartos. Subiu. Quem é que apareceu de noite? Satanás. O homem já estava desesperado, não aguentava mais. Jesus desceu a escadaria, aí o homem estava bravo e começou a alterar a voz. E em um certo momento ele parou de se alterar, ele começou a chorar. Disse: Jesus, tu não me ama. Eu tenho sido tão bom contigo. Já te dei 9 quartos da minha casa e tu não me ajuda. E chorava que nem os crentes choram nas igrejas, nos cultos. E chorava. Tu não me vê, tu não me ama. Jesus, vendo o choro daquele homem, abraçou e disse assim: amigo, eu tenho um conselho para te dar. Vamos fazer um negócio. Me dá toda a tua casa. Me dá esse quartinho aí que tu não quer que eu entre. Me dá toda essa casa.
E em vez de eu ser teu convidado, eu fico proprietário da tua casa, porque o proprietário é aquele que cuida da casa, o proprietário é aquele que tem que enfrentar quem está aí de noite para incomodar. Então, tu deixa de ser o proprietário, tu me entrega tudo, e eu fico o proprietário da tua casa, e tu fica de meu convidado. Naquele momento caiu a cegueira espiritual daquele homem. Ele disse: ah, tá, entendi. É verdade, Jesus. A escritura dessa casa ainda está no meu nome. Eu sou o dono dessa casa. Meu coração está dividido, né, Jesus? Eu já te dei 9 partes, mas tem uma lá que eu não quero, né? Aí ele pegou os molhos de chave de todos os quartos e entregou para ele. Não quero mais, Jesus. Jesus, ó, essa aqui, ó, é de uma gavetinha lá que tem só a revista de malandragem, tá? Está lá dentro também. Essa aqui, Jesus, é o cofre onde eu tenho um monte de negócio ilícito, onde eu não paguei os impostos por muitos anos na minha vida pessoal e na minha empresa. Jesus, essa outra gaveta aqui, ó, tem as senhas de tudo, Jesus, os cartões de crédito que eu fiz todas as malandragens, não mostra para minha mulher, tá? Ele entregou tudo. Se eu não quero mais, pega tudo, Jesus, pega tudo, Jesus, pega tudo, Jesus, pega tudo, Jesus, pega tudo, entregou tudo. O que aconteceu de noite? O homem disse: mas não pode! E ele começou a suar frio, começou a tremer, e quando ele ia abrir a porta, todo trêmulo, uma mãozinha bate nele aqui no ombro. Ele olha para trás, é Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim: dá licença, fica aqui do ladinho. Esta casa não te pertence mais, agora eu sou o proprietário. Abriu a porta e olhou para o diabo e disse: boa noite. O que tu quer? O diabo ficou assustado. Olhava para o número da casa, olhava para o rosto de Jesus, olhava para o número da casa, olhava para o rosto de Jesus, olhava para o número da casa, olhava para o rosto de Jesus e disse: mas o número confere, mas não é mais o mesmo. O diabo ficou assustado e deu uns passos para trás. Olhava para o número da casa, olhava de novo, mas é a mesma casa. Cadê aquele homem que eu quero atormentar de novo? Jesus estava ali. Agora Jesus era o dono daquela casa. Não tinha mais divisão. Não tinha mais que estava roubando aquele homem de Deus. O coração dele não estava mais repartido, não estava mais dividido, não estava mais distraído. Ele tinha entregado tudo para Jesus e ele estava ali. Jesus encarando o diabo. E o diabo foi caminhando para trás e olhou para Jesus assim: Senhor, tu me desculpa, mas eu acho que eu bati na casa errada. Eu quero que nesse ano, na minha vida e na tua vida, nós tenhamos um coração totalmente do Senhor. Toda vez que o diabo vier, ele vai se encontrar com Jesus e vai dizer: bati na casa errada. Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é essa. Qual é? Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada: estar aos pés de Jesus, ouvindo e atendendo a Ele. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: quer não ter medo, quer ser corajoso, conquistador, conquistar coisas. Não me entenda errado, conquistador. Não é Dom Juan. Conquistar coisas no reino. Diga: dê ouvido à palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nossa oração é que Deus tenha graça e misericórdia de nós e nos dê graça, para que o nosso coração seja totalmente dele. Amém, irmãos? Eu queria convidar a banda para subir, e todos os irmãos que ajudam a servir a ceia podem vir aqui na frente. E aqui em cima subam os pastores, o pastor Dionísio e o pastor Tiago vão nos dar a Santa Ceia. Subam aqui em cima e vamos à ceia. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus tem nos dado no início desse ano. Depois o pastor Rubens vai reforçar, mas eu queria te relembrar: de 26 de janeiro a 1º de fevereiro, até a ceia de fevereiro, nós vamos ter aquela semana de jejum e oração aqui, e vamos dar totalmente nosso coração para Deus. Vai ser uma semana que nós vamos ouvir Deus e vamos ter vitória na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Aleluia.
Você pode abrir sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. É um texto muito conhecido que nós sempre lemos quando vamos participar da ceia do Senhor. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão pela qual há muitos entre vós fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Eu acho interessante que a história da humanidade teve um início bastante trágico. Quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor e decidiram por vontade própria comer do fruto de uma árvore que trazia conhecimento sobre o bem e o mal. Aquele fruto que Deus tinha dito: não comam. E o homem comeu, e por causa de se alimentar daquele fruto, entrou o pecado, entrou a morte, entrou a destruição. Mas Deus tinha dito: não comam daquele fruto. Porém agora, na ceia, Jesus olha para os discípulos e ele diz: vejam, Deus enviou um pão do céu, comam deste pão e bebam deste cálice, porque dele vocês terão vida. Ou seja, se uma vez por escolha própria Adão e Eva comeram para a morte, agora Deus nos dá de comer para a vida. Se por causa de um alimento errado nós herdamos a maldição do pecado, agora por causa do sacrifício de Jesus, que se deu por nós como alimento espiritual, nós recebemos a vida eterna em Cristo Jesus. Pela desobediência de um só entrou o pecado, mas pela obediência de um homem, Jesus Cristo, todos nós somos justificados diante de Deus. Portanto, a Bíblia não diz para você: examine-se e veja se vai comer. Não, ela olha para você, Jesus olha na mesa para você e diz: examine-se, pois, a si mesmo. E depois de examinar-se, arrepender-se dos seus pecados, coma deste pão e beba deste cálice, pois esta é a bênção de Deus para você. Amém? Deus está dando uma ordem: coma para a vida, beba para a vida. Receba a vida que Deus está te dando. Esta é noite de nós recebemos a vida de Deus. A ordem de Deus não é não façam, a ordem de Deus é façam e recebam vida. Alimentem-se de mim, pois eu estou dando gratuitamente tudo o que vocês precisam. Curva a tua cabeça, feche teus olhos nesse momento. Vamos orar, refletindo em nossos corações. Se há algum caminho mau, coloque diante de Deus o seu coração. Senhor, estamos começando um novo ano e queremos começá-lo conforme te agrada, te adorando com todo o nosso ser.
não apenas com palavras e cânticos, mas com o nosso coração e nosso viver. Nos humilhamos, Pai, diante de Ti esta noite. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Nos humilhamos, Senhor, somos fracos e pecadores e precisamos da Tua graça, Senhor, mais uma vez. Lava-nos com Teu sangue, Jesus. Lava-me, Jesus, purifica-me de todo olhar, de toda impureza, de todo pensamento, palavra, sentimento ou atitude, daqueles que eu lembro e daqueles que eu não recordo. Lava-me, Senhor. Perdoa os meus pecados, refrigera a minha alma e traz de volta a minha alegria da salvação. Oh, Deus está trazendo alegria àqueles que estavam longe dEle. Você não é mais um filho distante, você é filho amado, está na mesa de Deus. Se há algo para você confessar agora ao Senhor, confesse. Jesus está te perdoando nesse momento. Jesus está liberando sobre ti perdão e graça. Aleluia, uma presença de Deus te tomando. Senhor, aqui está o pão que representa o teu corpo, Senhor. A tua palavra, Senhor, nos fala que Tu era o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. E lá no princípio, Senhor, tudo foi feito por intermédio de Ti, Senhor Jesus. E Tu viveste, Senhor, aqui na terra, encarnado como homem, onde o eterno experimentou o tempo. Tu deixou de ser infinito para ser finito, Senhor, para que pudesse, Senhor, através da Tua morte, através, Senhor, da Tua entrega por nós, do Teu corpo, do Teu sangue, perdoar os nossos pecados. Por isso, Senhor, este pão que representa, Senhor, o Teu corpo, que nós podemos tocar nesta noite, termos em nossas mãos, Senhor, que nós possamos fazer isso, Senhor, com discernimento, entendendo, Senhor, que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, a revelação, o conhecimento, Senhor, o significado que está, Senhor, no Teu corpo, Senhor, neste pão. E por isso, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, e nós, Senhor, em comunhão contigo, repartimos o pão nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, te damos graças nessa noite, Jesus, pelo Teu sangue derramado naquela cruz, Senhor. Sabemos, Senhor, e reconhecemos que isso não é obra de homens, nem por obras, nem por legalismo, mas é obra pura do Teu amor para com nós pecadores, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu sangue nos lava e purifica de todo pecado. Obrigado, Jesus, porque o Teu sangue é que nos dá o livre acesso na Tua presença, onde somos livres de toda condenação e toda acusação, Senhor. Teu sangue, Jesus, que nos deixa invisível aos olhos do inimigo. E, Senhor, este suco, ele representa nesta noite o Teu sangue. E nós abençoamos em nome de Jesus a Tua igreja. Abençoamos nessa noite, Senhor Jesus, e pedimos que nesta santa ceia Tu nos alimenta, nos lava, nos purifica, Senhor. Que nesta santa ceia, Senhor, Tu nos sacia a nossa fome, Senhor. Que nesta santa ceia Tu nos unge com a coragem e com a força que vem de Ti, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, porque Tu fizeste conosco, Senhor, uma aliança. E nesta noite, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Jesus. Agradecemos o Teu nome. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Amém, querida igreja. Deus é bom, muito bom. Vamos ficar em pé. Nós vamos estar passando o pão. Não, desculpa. O pastor Paulo está falando melhor. Ficam todos sentados. Na medida que tu receber o pão, levante. Fica bom para nós que servimos saber ainda quem está faltando. Amém? Pois ceiamos juntos. Se esvaziou de sua glória e se humilhou, tomando forma de um homem, me amou. Foi desprezado
Foi numa cruz que se entregou. Foi numa cruz que me amou. Foi numa cruz que eu recebi a vida eterna vinda de ti. Se esvaziou de sua glória, se humilhou, tomando forma de um homem, me amou. Foi desprezado pelo povo sem temor, mas mesmo assim na cruz por todos se entregou. Vamos parar, foi numa cruz que se entregou. Foi numa cruz que me amou. Foi numa cruz que eu recebi a vida eterna vinda de ti. Foi numa cruz que se entregou. Foi numa cruz que me amou. Foi numa cruz que eu recebi a vida eterna vinda de ti. O que me aproxima do Criador foi o seu ato de amor em uma cruz, declaro que me aproxima. O que me aproxima do Criador foi o seu ato de amor em uma cruz, O que me aproxima do Criador foi o seu ato de amor em uma cruz, O que me aproxima do Criador foi o seu ato de amor em uma cruz, Foi numa cruz que se entregou. Foi
declarem. Seu amor, o seu amor, como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador, um pecador. Vamos início declarar, deixou a glória. Deixou a glória e veio ao mundo como homem, ser tentado pelos pecados, foi afastado da presença de Deus o Pai. Esses ombros, as impurezas da humanidade sentiam peso do meu fardo, falou ao Pai, se aproximando. Quando olho para a cruz, me constranjo ao contemplar o seu amor. Como pode um grande Deus amar tão forte assim um pecador, um pecador? Senhor, que a nossa consciência esteja sempre viva, para que possamos continuar todo dia da nossa caminhada da fé, sendo constrangidos pelo Teu amor, Senhor. Beba com alegria da obra redentora de Jesus por Ti naquela cruz. Aleluia. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Te bendizemos. Gaste esses próximos minutos orando pela pessoa que está ao teu lado assim em pé, abençoando a vida dele. Em nome de Jesus.
presença, flui. Receba ainda mais de Deus, receba ainda mais de Deus. Receba uma porção maior do Espírito Santo, uma porção maior de unção, de graça, de vida, uma revelação maior da vontade de Deus, uma fé interior mais forte. Renova a igreja na fé, Deus. Oramos, Senhor, oramos pelos matrimônios, guarda os matrimônios, abençoa os casamentos. Oramos pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, pelo órfão, pela viúva, por todos oramos pelos enfermos hoje à noite. Ministramos cura agora, em nome de Jesus, cura. Aquele que de ti se alimenta, por ti viverá. Uma vida de saúde, Senhor. Uma vida de saúde, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tua presença. Aleluia. Isso, receba ainda mais. Deixa fluir. Espírito Santo renovado na vida da igreja. Tua presença é real. Adora Ele, diga. Mais de Deus, isso. Aqui nesse lugar. Aleluia. Enche a tua igreja com a tua presença, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa comunhão que tu nos concede, Senhor.